Olá, queridos, aqui Pastor Pedro Júnior e hoje, dia 20 de maio, nós vamos dar início ao livro de Neemias. Este livro que vai contar a saga de Neemias, que leva o nome ao livro, e também de Esdras. E Neemias, assim como Esdras, também recebe uma carta de um decreto dado pelo rei Artaxerxes sobre a volta dele ir a Judá e reconstruir a cidade e restaurar as muralhas da cidade. E essa história, ela começa no capítulo 1, quando o Neemias, então, ali na Babilônia, recebendo alguém que veio de Judá, ele pergunta como estavam os irmãos, como é que estava a cidade. E ele fala que o povo estava em grande miséria, estava em desprezo, os muros de Jerusalém estavam derrubados, as portas queimadas. E ele começa a jejuar, a orar, e ele fica muito, muito abatido. Ele reconhece que tudo isso que tinha acontecido era em função do pecado de Israel. Quando o Senhor disse que se transgredisse, eles seriam espalhados entre os povos, mas se convertesse, os Senhor os ajuntariam novamente. Neemias não era uma pessoa qualquer, Neemias era um homem de confiança, era copeiro do rei. E o texto diz que o semblante de Neemias cai por causa disso. E o rei, percebendo isso, perguntou para ele o que está acontecendo. E ele vai contar que o povo dele está em ruína, a cidade dele está em ruína, e ele pede ao rei que ele possa ir ajudar para reedificar lá os muros. O rei consente que ele vá, mas que volte, não que ele fique, e ele pede cartas para que ele possa passar pelas cidades, pelos povos sem ser importunado, e também pede madeiras para a reedificação das portas da cidade. Sanbalate, que é um governador de Samaria, sabendo dessa aproximação do Neemias, já começa a ficar incomodado com isso. E o Neemias chegando em Jerusalém, ele não declara para ninguém. E já é o primeiro ensinamento. As coisas que Deus coloca no nosso coração, nem tudo que Deus coloca a gente pode declarar para as pessoas. Esperar no tempo certo para que tudo seja revelado. E quando ele chega, aí ele começa a conversar com o povo que já estava ali, que já vinha numa reconstrução do templo e da própria cidade, lá no tempo de Zorobabel e depois com Esdras. Ele, reunido com esse povo, ele chama o povo a uma reconstrução. E dizendo que fortalecesse as mãos para essa boa obra que o Senhor tinha designado ele. O Sanbalate, sabendo disso, ele zomba daquele povo ali, porque eles são do norte, lembrando que o povo que tinha sido levado cativo pela Síria. Mas ele diz, olha, o Deus dos céus que é quem nos dará o bom êxito. Não é pela força simplesmente dos braços, mas pela mão do Senhor eles conseguiriam fazer aquilo ali e reedificariam a cidade. No capítulo 3, a gente vai ver a figura de Eliasibe, um sumo sacerdote, que ele começa a edificar. E o povo põe mão à obra porque o povo estava motivado com as palavras de Neemias, que veio de tão longe para fazer aquela obra. Eles começam a edificar as portas da cidade, começam com as portas das ovelhas, a porta do peixe, porta velha, a porta do vale, a porta do monturo, a porta da fonte, a porta das águas, a porta dos cavalos, a porta oriental e a porta da guarda. Então, o povo está se reunindo, o povo está motivado para que haja edificação. Mas no capítulo 4, o texto diz que o Sanbalate, ouvindo que a edificação ia todo vapor, a ira dele se acende. E ele começa a zombar de novo. Pode esses fracos judeus fazerem isso? Será que eles vão sacrificar de novo? Renascerão? E ele disse ainda mais que, ainda que edificasse, uma raposa poderia vir derrubar o muro e toda aquela pedra. Mas o Neemias ora ao Senhor e ele fala, olha, Senhor, faz justiça àqueles que estão provocando, porque nós vamos edificar esse muro, porque o povo está animado para trabalhar. E a partir dali, queridos, eles começam a trabalhar, pelejando, e o Sanbalate começa a armar um ataque, e o povo começa a trabalhar de forma diferente. Agora, eles vão trabalhar preparados para uma possível guerra. Então,
com uma das mãos se fazia a obra e com a outra segurava a espada, segurava a arma. É o tempo que nós passamos. O tempo é difícil, o tempo é de oração, mas o tempo também é de ação. Neemias, ele vai combinar nesse processo oração e ação. A gente, na direção de Deus, a gente espera o momento certo de falar e no momento certo de agir e de orar. Se a gente fizer isso, com certeza, a boa mão do Senhor estará sobre nós. Que a gente aprenda com Neemias, tempo de calar, tempo de orar e tempo de agir. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.